Se você é de Minas Gerais, saiu o concurso do Ministério Público de Minas Gerais, ou se você mora perto ou tem interesse em morar em Minas Gerais, essa é a sua oportunidade para você ficar estável, tranquilo, seguro, numa carreira para a vida toda com bons salários, tudo de bom. Bom, tem vagas para nível médio e superior e vou falar para você tudo o que você precisa saber para passar neste concurso de uma maneira resumida, direto ao ponto e sem enrolação. Vamos lá? Bom, o que veremos nesse vídeo? Vamos ver informações básicas resumidamente, os cargos, as vagas, vamos falar sobre o salário, as provas e vamos falar depois sobre o checklist do aprovado, que é o mínimo que você precisa saber para passar não somente neste concurso, mas em qualquer concurso. Vamos começar com as informações básicas. A banca é a Consulplan. Já vou adiantando que você tem que conhecer essa banca bem, tem que fazer questões, tem que entender como é que ela funciona. Mas vamos lá, são 101 vagas mais cadastro de reserva e esse tipo de órgão costuma chamar muitas vagas a mais, né? Temos vaga para oficial, que exige nível médio, e analista, que são especialidades em níveis superiores em várias carreiras, e já a gente conversa sobre isso. Salário inicial do oficial é 4.075 e do analista 6.279, escolaridade média e superior. As inscrições começam dia 1º de novembro e vão até dia 5 de dezembro. A prova vai ser dia 15 de janeiro. Temos aí pouco tempo para acelerar esse estudo e ao finalzinho eu vou dar uma estratégia para você conseguir acelerar. E as taxas para oficial é 90, para os demais, para o analista é R$100. Bom, cargos para oficial são 72, que é o cargo de nível médio mais cadastro de reserva, e para analista tem várias áreas e você tem que ter formação naquela área, ou seja, um curso superior naquela área. É administração, arquitetura, biblioteconomia, contabilidade, design gráfico, engenharia civil, engenharia de segurança do trabalho, engenharia elétrica, engenharia mecânica, travei aqui, estatística, fisioterapia, história, jornalismo, letras, medicina, cardiologia, medicina clínica médica, medicina do trabalho, medicina psiquiatria, pedagogia, psicologia, relações públicas, serviço social, TI, análise de negócios, TI, gestão de projetos, TI, infraestrutura de TI, TI, segurança de TI e TI, segurança da informação. Essas são as vagas, você vai ter que prestar concurso para essa vaga. O salário oficial, o base é 4.075, como falamos, o analista 6 mil e pouco, mais os benefícios, dá um total aí de quase R$6.000 para oficial e analista quase 8 mil e pouco. Lembrando que com o tempo você só é o salário inicial, com o tempo tem adicionais e tudo mais, tem todo um plano de carreira, não é só isso, ok? A prova objetiva é uma prova de marcar, que nem dizem, né? São 80 pontos, você tem que acertar no mínimo 40 pontos, e vai ter uma prova discursiva que são 20 pontos, tem que acertar no mínimo 10 pontos. O que cai na prova, vamos lá, deixa eu botar aqui num cantinho. Bom, na área de nível médio, que é o oficial, né, língua portuguesa, são 15 questões com peso 2, noções de gestão pública e ética, 10 questões com peso 1, legislação estadual e institucional, 10 questões com peso 1 e noções de direitos, 15 questões peso 2. O que você tem que dar mais atenção? Língua portuguesa é o que você tem que estudar mais e noções de direito. Não é que você não vai estudar o resto. Você vai... Tô muito pequenininho aqui, né? Você vai dar menos atenção para isso. Conhecimentos na área de nível superior, que são os analistas, né? Temos língua portuguesa, 10 questões peso 2, noções de gestão pública e ética, 5 questões peso 1, legislação, 5 questões peso 1, noções de direito, 10 questões peso 1, e aqui o que você tem que dar mais tempo é o conhecimento específico da área que você escolher, seja administração, informática, ou seja, medicina, seja qual for. De qualquer forma, metade da prova é isso aqui que você tem que estudar durante mais tempo. E agora a gente vai falar sobre o checklist do aprovado, que é o mínimo que você precisa saber para passar não somente nesse, mas em qualquer concurso público. Agora chegamos na parte mais importante, então respira fundo, dá um pause no vídeo, pega papel e caneta, senta aqui, vamos juntos conversar, porque isso aqui é o coração, é o checklist do aprovado. Eu vou te mostrar tudo que você precisa saber para passar não somente neste concurso, mas em qualquer concurso. Vamos lá? Bom,
Primeiro, eu vou passar rapidamente por cada um dos tópicos e depois a gente aprofunda. Você tem que ter um material de qualidade, você tem que saber organizar-se, você tem que ter bons métodos e técnicas de estudo, você tem que cuidar do emocional e ter uma estratégia adequada à sua fase de estudo, iniciante ou avançada. Vamos começar então com bons materiais. Primeira coisa que eu quero que você tire da cabeça: não compre apostila. Tira essa ideia de apostila da banca. Você tem que comprar um bom curso preparatório que tenha bons resultados. As apostilas não conseguem colocar toda a informação naquele pouco espaço. Eu já joguei meu dinheiro fora e eu não quero que você faça. Você tem que escolher bons materiais para não perder o seu tempo e não perder o seu dinheiro indo direto ao ponto. Primeira coisa, muitos dos materiais que eu vou indicar aqui, para você economizar de verdade, de coração, tem cupom de desconto na descrição e são cupons confiáveis e cupons reais. Se você tiver algum problema com algum dos cupons, me avise que eu tento corrigir, ou eu corrijo. Primeira coisa, para quem está iniciando no mundo dos concursos públicos, eu recomendo o curso Gran Cursos Online. Por quê? Porque eu entendo que é o curso mais amigável, que vai te dar uma base mais tranquila. Ele tem bons resultados, com cupom de desconto tem bom preço, talvez o melhor custo-benefício. Então, você tem uma grande quantidade de aprovados, uma metodologia amigável, ferramentas excelentes e um curso que tem aí para mais de 500 mil alunos. Você vai estar em boas mãos. Segunda opção, não segunda, mas para o perfil, né? Eu recomendo o curso de acordo com o perfil. Quem é muito estudioso, é uma pessoa que gosta de leituras, lê extensamente, não tem problema com isso, ou quem já está num estudo avançado, eu recomendo o Estratégia Concursos. Por quê? Porque é o curso que mais aprova. Ele certamente é o maior curso preparatório do país e o que mais aprova nas mais diversas áreas. Só que o Estratégia não é todo mundo que se adapta a ele, principalmente na fase inicial, porque são leituras muito extensas, ok? Para quem tem pouco tempo, trabalha muito, tem pouco tempo para estudar, precisa de um material mais direcionado, mas com bom resultado também, eu recomendo o Exponencial Concursos. Outros cursos eu recomendo? Também recomendo, eu quero que você coloque nos comentários. Esses três aqui é pra gente direcionar, esses três eu assino embaixo, eu sei que você vai estar em boas mãos. Precisa de técnicas de organização. Você tem que aprender a dividir o tempo do estudo. As matérias que têm maior peso você vai estudar mais, as matérias que têm menos tempo você vai estudar menos, aquelas que você tem dificuldade tem que estudar mais, a que tem menos dificuldade menos, aquelas que são mais extensas, tem mais aulas ou mais páginas para ler, você tem que estudar mais, as outras menos. Eu tenho uma planilha que calcula isso automaticamente, tá o link na descrição, é só você pegar. Você pode fazer um cronograma de estudo com base nessa planilha que eu te passei. E você também pode estudar pelo método de ciclo de estudo. E se você tem dificuldade de concentração, tente utilizar o método Pomodoro. Ele é muito bom, não é todo mundo que se adapta, mas ele é muito bom. Importante, se você não sabe do que eu estou falando, não sabe o que é o método Pomodoro, o ciclo de estudo, me peça nos comentários e eu te mando material grátis sobre isso, ok? Vamos falar sobre as técnicas de estudo e memorização. Primeira coisa, você tem que entender o que é o estudo ativo. A maneira como você estudou no colégio, na faculdade é passiva, é ruim, não funciona. Que é o quê? Você senta na cadeira, o professor fala, você ouve, talvez anote alguma coisa, depois você faz algum exercício à la louca, assim, só para ver se está aprendendo alguma coisa e deu. Depois vai fazer a prova, tenta decorar alguma coisa. Isso é um estudo passivo. No estudo ativo, você tem que fazer parte do estudo o tempo todo, questionando, fazendo anotações, toda hora dialogando com o material em três áreas. Primeiro, no aprendizado, que é quando o professor está te explicando, você não vai ficar sentado ouvindo. Se é uma videoaula, você vai botar um pause, vai procurar o material, vai pesquisar, se tiver alguma dúvida, vai anotar. Você vai já fazendo os seus resumos, seus esquemas, você já vai fazendo as suas perguntas, já anotando as suas dúvidas para não ficar viajando, não tendo sono. Se é uma apostila lida, também, a leitura às vezes dá sono, você não pode, se você notar que está com sono, você está num estudo passivo. Pare de estudar e troque a sua estratégia. Se você está lendo a apostila,
vá fazendo anotações, vá tentando entender, vá desenhando, vá fazendo esqueminhas. Participe o tempo todo do seu estudo. Revisões são muito importantes, mas o pessoal faz revisões passivas, que é o que? Ele lê o resumo e acha que aquilo é revisão. Não, revisão assim tem pouca efetividade. Antes de ler o seu resumo, tente se lembrar de tudo que você sabe sobre aquele assunto. Depois você lê e tenta ver, olha, isso aqui eu não lembro, eu tenho que aprofundar e tudo mais. Mesma coisa a resolução de questões e exercícios. Primeiro o pessoal faz, acertei, sou bom, errei, sou ruim. Isso é muito primário, muito ruim, muito passivo. Não, você vai pegar aquela questão e vai destrinchar ela, vai olhar o enunciado, ficou alguma dúvida? Olha letra por letra, qual é essa aqui, por que tá certa, essa aqui por que tá errada. Eu lembro disso, isso aqui tá masterizado na minha cabeça ou não? Tô com um problema, tô com uma dúvida, não lembro direito. Aí, a partir da questão que você mesmo tem acertado, você volta na teoria e estuda novamente apenas aquela parte que está com problema. Entendido? Estudo ativo é o coração do seu estudo. Bom, vamos lá então ainda nas técnicas de estudo. Métodos de compreensão. Nós temos a autoexplicação, que é você estar imaginando que está dando uma aula. É um método muito bom. Nós temos a técnica Feynman. Ela tem toda uma metodologia que eu posso te mandar o material gratuito, é só pedir nos comentários, mas é basicamente você explicar para uma criança aquela disciplina. E temos o método SQ3R, que é pesquisar, questionar, leitura, recitar e revisar, que é um método para ver se você realmente entendeu o conteúdo. Você vai utilizar para tudo? Não, somente para as partes mais complexas que exijam que você reflita sobre aquele assunto. Então são partes mais filosóficas, mais complexas e que exijam um pouco mais de uma compreensão, uma atenção maior. Não precisa utilizar para tudo. Métodos de anotação. E para que você vai anotar? Você vai anotar para futuramente fazer revisões e para manter-se ativamente no estudo, seja na videoaula, na aula presencial ou na leitura da apostila. Tem esquemas o que você pode fazer. Você pode trabalhar o flashcard. O flashcard é excelente, eu sempre utilizei ele combinado com uma repetição espaçada, é muito bom. Os mapas mentais são excelentes também, ferramentas muito legais. Você pode fazer anotações em formas de tópico, resumos, tudo isso para quê? Para você revisar, que já a gente vai ver, que são os métodos de revisões. É importante você entender que para mandar algo para a memória de longo prazo, que é o que você precisa para o dia da prova, que a curto prazo é 1, 2 dias, 3 dias, a longo prazo é 60, 70, 1 ano. Para pegar essa informação e mandar para a memória de longo prazo, você tem que periodicamente revisar aquela informação. Os estudos dizem que você tem que ser exposto umas 6, 7 vezes aquela informação para ela ir para a memória de longo prazo. E como é que você é exposto? Você é exposto por meio de questões de concurso anteriores, então periodicamente você refaça os exercícios e questões, simulados, e também pelas revisões de suas anotações, ok? Então você vai fazer anotações, de tanto em tanto tempo você vai ver ativamente aquele material e vai estudar por meio de questões sobre aquele assunto ativamente. Métodos de memorização, você não precisa utilizar para toda a matéria, até porque não dá tempo. Você tem que utilizar para as partes que você tem mais dificuldade e que caem na prova. Você vai ver nas questões, nossa, eu estou errando esse esqueminha aqui sempre, vou usar um método de memorização. Você tem o Palácio da Memória, que é o melhor método, os campeões de memória utilizam. Ele dá muito trabalho, mas é muito bom. Você tem o método da história, recursos mnemônicos. Você tem vários outros recursos, musiquinhas, tem muito método de memorização. Vá testando, eu tenho material grátis sobre isso, me peçam nos comentários, mas é importante você conhecer e entender que você não vai utilizar para tudo, mas apenas para aqueles pontos que a revisão não foi suficiente ou as questões não foram suficientes para mandar para a memória de longo prazo. O emocional, gente, muita gente boa que estudou, que fez boas revisões, sabe o estudo ativo, na hora da prova peca e erra e não é aprovado por não cuidar do emocional. E como a gente cuida do emocional? Você tem que achar o seu tempo máximo de estudo, que é aquele momento que o seu cérebro não funciona mais, e a partir dali descansar. Algumas pessoas são 3 horas, algumas pessoas são 12 horas, algumas pessoas são 8 horas.
Eu digo meu são 6 horas. Eu não consigo estudar mais do que 6 horas líquidas. É sentado na cadeira por dia. Tem pessoas que conseguem estudar 12. Depende de cada um. Então você tem que achar o seu tempo máximo de estudo e respeitar ele, descansar no tempo que tem que descansar. Descansar é dormir, descansar é fazer alguma coisa divertida, descansar não é ficar o tempo todo nas redes sociais ou com seu celular, não. Descansar é você fazer alguma coisa que deixe sua cabeça relaxar. Pode ser uma meditação, pode ser uma oração, pode ser sair cantar, caminhar, conversar com os amigos, mas atividades que deixem a sua cabeça descansar. Cuide da sua alimentação, cuide dos exercícios físicos para oxigenar o seu cérebro e até melhorar o seu hormônio e tudo mais. Você vai ver que o seu desempenho vai melhorar. E aprenda a lidar com a ansiedade das mais diversas formas. Existem desde a meditação até uma terapia, até exercícios de respiração para lidar com a ansiedade. E também existem procedimentos médicos, remédios, tem muitas opções para você lidar com a ansiedade. Mas aprenda a lidar com ela. Bom, por fim, você precisa de uma estratégia. Se você está iniciando, você tem que entender que você provavelmente não vai conseguir ver tudo que precisa ver. Então você vai ter que ver o que tem mais chance de cair. Um bom curso preparatório já vai te direcionar nisso. Então foco nisso. Aceite que não vai conseguir estudar tudo, estuda o que tem mais chance de cair. Se você já está estudando há algum tempo, o seu maior erro é ficar reestudando aquilo que já sabe. Não faça isso. Gaste 90%, 80%, 90% do seu tempo fazendo revisões e fazendo questões de concurso anteriores. E a partir das revisões e das questões você volte na teoria. É a melhor estratégia, é o que vai turbinar o seu aprendizado. Bom, espero ter te ajudado. Depois volte aqui para comemorar. A minha maior alegria é saber que eu ajudei alguém a ser aprovado. Então volte aqui, vamos juntos comemorar e desejo todo o sucesso do mundo para você. Abração!